agora o computador, junto com o YouTube, não estão deixando eu fazer a transmissão. Então, algumas coisas que tinha slide, que tinha para me mostrar para vocês, eu não vou conseguir pelo computador para mostrar. Tô com um quadro aqui para mostrar para vocês um desenho, como é que inicia. Vou falando aqui um pouco para vocês. Se alguém tiver dúvida, manda pergunta. Se eu não conseguir responder aqui, qualquer coisa eu vou fazendo caixinhas de perguntas, com as perguntas de vocês e vou respondendo, tá? Prometo tentar fazer o máximo possível para poder conseguir colocar lá no YouTube, porque vocês vão conseguir assistir outras vezes também. Mas eu vou ter que fazer assim, do jeito que dá certo, do jeito que tá aqui, tá bom? Na outra aula, eu falei sobre quem era Bel, né? Quais seriam os tópicos que iríamos abordar. Então, hoje eu preparei um conteúdo para vocês falando sobre o design de sobrancelha, né? O que é design de sobrancelhas? Então, vocês têm alguma dúvida o significado da palavra, o que seria o design de sobrancelhas? Alguém tem uma perguntinha para me fazer aí? Vão me ajudando. Alguém sabe dizer qual é o significado da palavra design? Eu vi que algumas pessoas entraram aqui, tem um pouquinho de noção já sobre sobrancelhas. Ninguém se arrisca a dizer aqui no bate-papo. Ninguém, gente. Minhas espectadoras estão esperando muito mais de mim, não é isso? Vamos lá, deixa o computador aqui me ajudar, porque eu preparei o slide e aí eu vou tentar aqui ajudar a falar com vocês sobre através desses slides, tá? Isso, Raquel, desenho. Na verdade, seria a palavra design, ela é em inglês. Então, ela dá a entender que seria desenho. Mas ela dentro do dicionário, né, do nosso dicionário português, ela fala de um outro sentido, mas que tem a ver com desenho. Ele significa projeto, imagem, projetar uma imagem. Então, como ele significa projetar uma imagem, significa projetar um desenho. Então, o design, ele tem esse significado dentro do dicionário. As pessoas, às vezes, confundem o design por ser desenho, ou diz, né, ou se entende por desenho, pelo fato de que a palavra se parece muito, né? Mas a palavra, ela tem um significado bem diferente, né? No dicionário, ele significa projetar um desenho, mas tem outros significados também. Eu tô tentando só abrir aqui, gente, tem só um pouquinho de paciência, que eu tô tentando abrir aqui o computador, no slide, porque eu acho que realmente hoje era para ser assim. Como se fosse no improviso, mas não é no improviso, porque eu tenho realmente o material aqui, que já é do meu curso. Eu tô tentando falar com vocês e tô tentando acessar aqui para ver se a gente consegue pelo YouTube, porque seria muito melhor para vocês poderem ter contato. Então, assim, voltando bem para o início, né, quando eu perguntei sobre a palavra design. O design de sobrancelhas hoje, né, no nosso atendimento, ele é muito mais que tirar pelos, né, do que remover pelos. Ele é renovador, né? Ele renova a autoestima da pessoa. Então, muitas pessoas chegam com autoestima baixa, ou por não ter feito há muito tempo, ou por não conseguir realmente alguém que fizesse uma sobrancelha como ela gostaria, né? Como ela gostaria que realçasse realmente seu trabalho e a sua sobrancelha. Então, hoje é modelar, né? É você dar vida, o design de sobrancelha é você dar vida a uma sobrancelha que muitas vezes ela não está
com vida, né? Não está realçando, não está de acordo com a face. Então, o significado da palavra design é planejar, né? Projetar. Ela é conceber um projeto. Então, de certa forma, é um desenho. Ela é uma palavra que é em inglês, tá? É em inglês. Então, significa projeto e desenho dentro do entendimento do inglês. E qual seria a palavra que seria correto, né? Como se escrever? Como se escreveu designer ou designer? Porque eu sou designer de sobrancelhas, mas o desenho, né? O projeto lá da sobrancelha, ele é um design, um desenho, como a Raquel acabou explicando aqui. Então, as duas palavras design e designer, tá? Alguém consegue escrever para mim aí? Design normal e designer. Quero ver vocês interagindo comigo. Quero que vocês interajam comigo do bate-papo para poder eu conseguir fazer uma coisa mais dinâmica, já que a gente não vai conseguir no YouTube. Então, designer é a pessoa que trabalha com aquele projeto, né? Com aquele projeto gráfico, aquela criação, né? Então, é a pessoa que faz. Designer é a pessoa que faz o desenho e ela é o projetor, né? E design é a disciplina da criação do objeto, né? Do objeto de um ambiente, numa área de estética, numa área de produção, de vários sentidos. Por isso que o significado dela é projetar. Mas, dentro das sobrancelhas, o desenho significa design, o N mudo, tá? Eu vejo algumas pessoas que ainda hoje trabalham com sobrancelhas e ainda hoje erram na escrita, né? Em como falar o que é a sua profissão e o que você faz, né? Geralmente, sempre fala, eu sou design. Eu sou designer e faço designer de sobrancelha. Então, cada coisa tem um sentido diferente. Elas se parecem muito, mas tem um sentido diferente. Então, o design de sobrancelhas é o profissional que desenha a sobrancelha do outro, que dá projeto, que desenha e um projeto adequado à face. A função do designer não é só tirar pelos, é realmente desenhar. Por isso que nós devemos fazer cursos para melhorar essa habilidade que nós temos. Quem tem a habilidade de melhorar, quem não tem intenção, né, tem o pensamento de melhorar, porque muitas pessoas falam, é só limpar, é só tirar um pelinho. E não, existe um trabalho ali a ser analisado, tá certo? E aí, dentro dessa estrutura do design de sobrancelha, né, do profissionalismo, do profissional e da profissão, existe o fato de depilar ou epilar, que tem a ver, né? Porque nós tiramos pelo, arrancamos pelo. Então, existe uma diferença, gente, entre epilar e depilar. Epilar, ele significa extrair o pelo da cabeça ou da região a ser tratada como doença, né? Tratada com medicina. Então, o fato de você fazer uma epilação, geralmente quer dizer que você vai depilar uma área, dentro do dicionário português, uma área que é para algo medicinal. E depilar, arrancar o pelo com a pinça ou com a cera. Então, nós podemos fazer a epilação e a depilação. Existem os substantivos, os derivados, dentro do dicionário, existem várias coisas que diferenciam um pouquinho da outra, né? O ato de arrancar pelos é a depilação, e o ato de você raspar, fazer um corte do pelo, seu fato de epilar. Então, nós, design de sobrancelhas, nós fazemos epilação e depilação, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre design, alguma dúvida? Qual seria realmente a função do designer? Eu quero a interação de vocês, senão essa aula vai ficar muito monótona, até porque a gente não está conseguindo ter acesso
aos slides para facilitar a questão de vocês. Tô vendo muita gente entrando, acenando. Agradeço muito todo mundo que tá aqui, que tá me dando esse apoio. Se tem alguém novo aqui, eu queria dizer para vocês que esse é um projeto que eu tô fazendo, né? Da aula de design de sobrancelhas gratuito, no intuito de ajudar outras pessoas, né? Tanto eu quero aprender com quem tá aqui, né? Quero aprender com vocês, como também dar aula, como transferir esse conhecimento via internet, porque nem sempre as pessoas conseguem estar no mesmo ambiente que a gente. É um curso mais prático, né? Mais rápido. Então, talvez para você se aprimorar, se você não tiver muito embasamento, talvez você tenha que fazer um presencial. Mas eu quero ajudar você a poder conhecer, ter um conhecimento um pouquinho do que é a área, para você ver, né? Quem sabe despertar essa vontade sua que você tem lá de fazer algo que não só ganhe dinheiro, né? Mas que a gente possa trazer para o outro como é que eu vou falar assim? Uma gratificação, né? Porque é o que eu sinto. Eu sinto muito realizada quando eu faço o design de sobrancelha. As minhas clientes, quando chegam aqui, que muitas vêm nova, que não conhecem qual a forma que eu trabalho. Então, sente a mão leve, sente uma paz no ambiente, sente que eu consigo fazer, percebe eu fazer um design de sobrancelha que fica adequado ao rosto dela, que realça a sobrancelha, tanto dela quanto dele, né? Eu atendo também público masculino. E que se sai realmente sentindo bem, sentindo que a sua autoestima conseguiu ser elevada de alguma forma, né? Não só no ato do design, mas pelas conversas, pelas trocas. Então, vai muito mais além do que a gente só ir lá e fazer aquele projeto ou desenhar ali a sobrancelha, né? Tem toda uma estrutura envolvida. Então, o meu intuito aqui hoje é justamente isso. É trazer para vocês essa visão do que é a questão da profissão dentro das sobrancelhas. A gente não consegue falar muito sem, digamos assim, sem pegar a mão na massa, mas eu espero que vocês consigam entender. E quem tiver alguma dúvida, manda aqui uma perguntinha, manda no comentário e eu vou tentando explanar melhor. Eu prometo que não a próxima aula, que vai ser dentro do YouTube, eu vou dar outra explanada novamente no primeiro assunto, para vocês poderem entender e melhor, né? Para poder revisar, para poder conseguir dar continuidade, tá certo? Vejam se vocês conseguem ver esse quadro aqui. Eu quero que vocês me digam aqui embaixo se vocês conseguem ver com clareza esse quadro. Estão conseguindo ver? Comenta aqui embaixo para mim, quem está conseguindo ver. Diz oi, conseguindo ver o quadro. Estão conseguindo ver, gente? Ninguém escreveu para mim. Como é que eu vou saber se estão conseguindo ver? Ó, vou fazer aqui um pouquinho da estrutura, tá vendo bem direitinho o quadro. Dentro do projetar as sobrancelhas, existe um desenho básico que a gente chama, que é a junção de desenhos dentro dos desenhos da matemática, né? E da geometria. Então, a sobrancelha, o início, ela é um retângulo. Vocês estão vendo esse retângulo? É como se aqui fosse o início e aqui até o meio da sobrancelha. E aí aqui na ponta é um triângulo fazendo a cauda. Então, aqui é uma junção. A sobrancelha ela remete a uma junção do retângulo ao triângulo. Por isso que antigamente
Os desenhos das sobrancelhas, elas eram um pouquinho mais grosseiras. Por quê? Porque sempre remeteu a esse desenho. Então, algumas pessoas acabavam que passando, projetando esse desenho na sobrancelha do outro. Com o passar do tempo, a gente foi melhorando, né? Os designers de sobrancelhas foram estudando, com os estudos, com os conhecimentos, foram estudando e foram melhorando as sobrancelhas de acordo, né? Como se fosse aqui é como se fosse um projeto, um esboço do que seria uma sobrancelha. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram identificando os pontos. Aqui, o ponto inicial. Então, esse ponto inicial hoje não se usa mais tão quadrado, apesar de algumas pessoas ter pelos que dá a entender que a sobrancelha é bem quadradinha. Aqui, que é mesmo mais um pouquinho do que o centro, mas é um ponto de arqueamento, onde todos nós na face, nós temos no esqueleto arqueamento. Nós temos um ponto aqui alto, tanto ponto de arqueamento ou ponto alto. Sempre é o ponto mais elevado dentro da nossa arcada óssea. E descendo o ponto final, que é o corpo da cauda, até chegar no final dos pelos. Aqui. Então, hoje, quando as designers de sobrancelhas elas vão ensinar, né? A gente, quando vai até falar com o cliente, a gente sempre fala assim, o ponto I, o ponto A e o ponto F, né? O ponto F, ponto A, para vocês poderem entender quando eu falar, e o ponto I. Que seria o quê? O ponto inicial, o ponto alto, ou ponto de arqueamento, o local de arqueamento, ou ponto final, que é o final das sobrancelhas, onde fica aqueles pelinhos, às vezes são uns pelugezinhos, mas fica aqui no final. Gente, eu não sou muito boa de desenho assim, em quadro, né? Eu costumo fazer desenhos realmente em pele sintética ou em papéis. E assim, ao vivo, eu confesso que é um pouquinho ruim. E a gente também fica um pouco nervosa por conta das coisas que estavam dando errado e acabou atrapalhando um pouquinho. Então, quando nós vamos fazer um desenho, né, um projeto de uma sobrancelha, a gente vai sempre fazer o quê? Marcar o ponto inicial da sobrancelha. O ponto inicial da sobrancelha, vou mostrar aqui para vocês, aqui de frente para mim, é sempre aqui. Vocês podem ver que esse pontinho aqui, onde está aqui finalizando, não tem esse sinal meu, aqui bem do óculos, é o pontinho inicial. Deixa eu tirar o óculos para vocês verem melhor. Sempre nessa região aqui, ó, do nariz. É o ponto inicial. Algumas pessoas têm esse ponto inicial bastante cheio, que é aqui no meio. Outras pessoas têm bem ralo, ou iniciando aqui mais próximo do cantinho do olho. Mas aqui é o ponto inicial, tá? O ponto de arqueamento é esse que eu tenho aqui natural. Minha arcada óssea, né? O meu osso aqui, ele tem aqui, ó, ponto inicial. Conseguem ver? Conseguem me entender? Então, o ponto inicial aqui, e o ponto alto aqui. Aqui é onde a sobrancelha faz aquele levantamento, aquele arqueamento. Que muitas vezes as pessoas chegam dizendo que quer a sobrancelha bem arqueada, bem levantada. Mas dependendo da sua arcada óssea aqui, a gente não consegue fazer esse levantamento. E aqui o meu ponto final. Geralmente a gente mede nesse formato, que dá sempre no finalzinho aqui do cantinho do olho. Então, ponto inicial, ponto de arqueamento, ou ponto alto e ponto final. Vou fazer aqui agora um desenho mais bonito da sobrancelha para vocês verem como fica diferente. A gente vai projetando e vai fazendo de acordo com a ligação dos pontos. O ponto inicial, vou começar de baixo. Eu sempre gosto de fazer mais começando de baixo.
e o ponto alto. O ponto alto, onde é que mede o ponto alto? Tem pessoas que tem, né, bem visível, como eu falei aqui em cima, mas tem pessoas que não tem. Então, como é que a gente vai saber que ela tem onde é o ponto de arqueamento dela? A gente tem que medir, a cliente tem que olhar para cima com o olho reto, para cima, e você medir de acordo com a íris, que é essa bolinha de dentro do olho. Ela é quem vai te dizer o final dela, onde é o ponto de arqueamento. E também quando você toca aqui na face do cliente, a gente precisa tocar na face do cliente. A gente não está atendendo um robô ou um boneco. A gente vai atender uma pessoa, então a gente precisa tocar lá no rosto. Então quando a gente tocar aqui, a gente vai sentir, e sempre o ponto de arqueamento é um pouquinho mais alto. Tem um osso, tem um ossinho que faz com que essa parte fique um pouquinho elevada. Então aqui o ponto alto, aqui o ponto inicial e aqui na cauda o ponto final. Tem pessoas que tem esse ponto inicial bem próximo, como eu falei, aqui do nariz. Vou fazer aqui o nariz para vocês verem bem bonitinho. Deixa eu ver se aqui vocês veem melhor. Melhorou assim. E aqui é justamente esse final do nariz, dando início ao ponto inicial. E o ponto final nem sempre é certinho com o cantinho do olho. Às vezes passa do olho e às vezes ele fica também mais para dentro. Isso acontece quando as pessoas têm ou a sobrancelha curta ou já retirou demais e acaba ficando com um ponto final curto. Então, quando a gente for visualizar uma sobrancelha para a gente poder atender, o primeiro passo é entender que existe um ponto inicial. Então, sempre quanto antes do cantinho do olho. Sempre quanto antes do cantinho do olho, melhor. Porque a gente tem margem para poder tirar os fios. E sempre do cantinho do nariz, que seria aqui embaixo. Vamos botar aqui para baixo para poder ficar melhor. Sempre ser assim. Mais para fora do nariz, melhor. A gente não retirar demais, porque com o tempo, com a idade, a gente vai perdendo esses primeiros fios. Vai perdendo os fios daqui do ponto de arqueamento e os fios aqui da cauda. Entendido essa parte? Alguém tem alguma dúvida sobre qual a importância da sobrancelha? Como se inicia para fazer, para você visualizar se a sobrancelha tá curta, se tá correta, se não tá. Gente, as sobrancelhas, elas representam 30% da nossa expressão facial. Então, ela dita uma harmonia no nosso rosto. Quando nossas sobrancelhas não estão harmônicas, não estão bem desenhadas, ou não estão bem apresentadas, né, bem apresentável, dá um ar de estranho, digamos assim, né? Ou de desleixo, ou de que retirou demais, ou que está forte demais, que está chegando primeiro as sobrancelhas, né? Como algumas pessoas falam, algumas clientes minhas dizem assim, Bel, eu não quero a rena para não chegar primeiro minha sobrancelha. Então, algumas pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que significa, né, as sobrancelhas dentro da simetria da face e dentro do rosto. Então, ela representa 30% da nossa expressão facial. Ela dita a harmonia do rosto. Então, ela dita a harmonia e a nossa expressão. Quando a gente é muito expressiva, automaticamente as sobrancelhas se levantam. Tá vendo que eu tô falando com vocês? E automaticamente minhas sobrancelhas estão sempre ficando levantadas. Então, assim, o mínimo de erro que você causar no design de sobrancelhas pode comprometer toda a sua face. Toda a sua face, toda a sua expressão. Quando você vai falar com as pessoas, automaticamente elas dão uma impressão de quem você é, né?
dão a entender de quem você é. Se é uma pessoa que se cuida bem, se é uma pessoa que é desleixada. Então, ela faz com que a gente entenda o quão a pessoa está dentro de uma adequação em relação à assimetria, né? Então, você pode, não sabendo realizar numa pessoa correta o design, você pode deixar a pessoa com um semblante triste, com um semblante de raiva, com um semblante de malévola, né? Que de raiva é um pouquinho diferente de malévola. Malévola é aquela sobrancelha que ficam muito assim. Tem pessoas que têm a sobrancelha muito levantada, muito arqueada, né? Esse ponto aqui, onde eu estava falando para vocês, o ponto de arqueamento ou ponto alto é muito alto. E aí, quando faz botox, aumentam mais ainda. Às vezes, tem pessoas que ficam com a cauda bastante assim, ó, próximo do ponto de arqueamento, porque arqueiam demais. Então, até um erro hoje, se você for fazer um botox, se você não tiver cuidado, fica uma sobrancelha semelhante a algo que você talvez não queira. Então, tem que ter muito esse cuidado. Então, essa semelhança traz a nossa personalidade envolvida, né? De acordo com o que nossa sobrancelha ela mostra para o outro, vai talvez dar a entender qual a nossa personalidade. Tem pessoas que conseguem interpretar o outro de acordo com as fisionomias que faz no rosto. E a sobrancelha, ela influencia muito. Apesar de ser 30% só, né? Na época que foi feito o estudo. Mas eu acredito que hoje é bem mais. Então, é muito mais expressiva a questão das sobrancelhas. Então, é fundamental a gente conhecer técnica e teoria. Para a gente se sentir norteado. O que eu estava explicando aqui para vocês em relação a ponto alto, ponto inicial, ponto final, é um norte. Para a gente poder entender como a gente pode começar fazendo um retirada de pelos, né? Que quando a gente não inicia realmente como design. Por mais que você você se inicia num curso, você já se torna uma profissional ali a partir do momento que você inicia um curso, você já se torna uma profissional. Mas no início a gente às vezes vai tirar meros pelos para poder não ter essa consciência de não estragar a sobrancelha do outro. Então, esse norte parte desses pontos que eu expliquei para vocês. Ponto inicial, ponto alto e ponto final, né? Que é o finalzinho das sobrancelhas. Então, assim, cada sobrancelha vai ter um formato diferente. Cada sobrancelha é única. Por mais que as pessoas reproduzam, querem a sobrancelha igual daquela pessoa, né? Do influenciador, do ator, de uma atriz. Mas cada sobrancelha é única. A gente não consegue deixar o mesmo desenho de uma igual à outra. Sempre vai ter algo diferente. Então, até nessa questão do norte, vai ajudar a gente a entender o porquê que elas também não são iguais. O segredo, então, é o quê? Aprender a analisar, olhar, escutar o desejo do cliente, para você não iniciar a fazer uma sobrancelha de forma errada, né? Já tirando demais aqui no início, já deixando a sobrancelha do cliente curto, ou tirando demais aqui no ponto de arqueamento, deixando uma sobrancelha reta, né? Quem já viu uma sobrancelha reta? Eu tenho um filtro aqui no Instagram, que eu já fiz um Reels, né? Há um tempo atrás, logo após pandemia, que tava o TikTok em alta, e aí eu fiz com formato de sobrancelha. Então, a sobrancelha, o formato da sobrancelha, se não tiver adequado ao teu rosto, vai fazer um estrago enorme. Porque vai como se seu semblante, que a sua personalidade vai ficar ali, identificada pelas sobrancelhas. Eu mesmo, quando eu encontro com alguém, é automático. Eu não consigo não olhar para as sobrancelhas. Eu sempre já olho para a pessoa, pode ser homem, pode ser mulher. Eu já olho para as sobrancelhas. Isso é automático. E aí, quando eu vejo uma sobrancelha que está precisando fazer, eu já vou o quê? Eu já vou de cara automaticamente ver o que é que precisa ser tirado. Isso, no meu olhar, é como se ficasse o computador aqui dentro e eu fosse projetando ali a sobrancelha. Tá vendo como o design é projetar? Porque automaticamente, quando a gente vê a sobrancelha do outro, quem trabalha nessa área, ou que já tem
um amor por essa área, ela já olha para a sobrancelha e já projeta um design, já projeta um desenho, já pensando o que é que pode melhorar na sobrancelha do outro. Então, o design de sobrancelhas é isso, é projetar a sobrancelha do outro, de acordo com estudos, né, que norteiam, né, pontos que norteiam como realizar o design de sobrancelhas e realçar a beleza da pessoa, né? Então, essa técnica de design de sobrancelha é uma técnica muito simples, mas que requer muita atenção e muito cuidado. Por isso que era importante também eu estar aqui com os slides, porque eu consegui mostrar para vocês alguns formatos de desenho de sobrancelha. Vou ficar devendo para a próxima aula. Eu espero que a próxima aula a gente consiga fazer um resumo, talvez vai demorar mais tempo. Mas é isso. O que eu queria trazer para vocês hoje era falar sobre o que é que significa design, o que é o desenho, como a gente pode iniciar, quando a gente vai iniciar, né? Quais são os pontos que norteiam a gente. E aí eu fiz um esboço aqui. Eu vi que teve pessoas que entraram agora. Então, vou mostrar novamente para quem quiser anotar. Ó, ponto inicial. Deixa eu apagar aqui para vocês. Vou fazer um desenho mais bonitinho. Ó, vou fazer o risquinho de baixo. E agora o risquinho de cima. Já saiu mais bonita essa. Aqui é o ponto inicial que nós falamos. Lembra? Que é o ponto de início. Então, sempre que a gente for fazer esse início, por mais que a sobrancelha tenha pelos aqui a mais, a gente nunca deve tirar demais nesse início, que a gente pode estragar uma sobrancelha logo de cara. No ponto de arqueamento, que é de acordo com a íris, que é o ponto alto também, é aqui, ponto alto. E o ponto final, que é de acordo com o final dos olhos. Sai um pouquinho torto meu risco, mas é aqui no final. Tem pessoas que têm a sobrancelha mais curta? Tem. Mas nós devemos ter cuidado quando nós vemos aqueles pelinhos no final. A gente não deve retirar demais. Porque esses pelinhos, tanto do início quanto do final, ele é crucial. Depois de um certo tempo nas sobrancelhas, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo. Os primeiros locais que a gente perde pelo é nessa região. Aí nessa vem um pouquinho, a gente perde aqui. Geralmente termina ficando reta a sobrancelha. Ou então quando pessoas fazem, tem pessoas que não têm um certo direcionamento, não tem um norte das sobrancelhas, acaba retirando isso aqui. E aí a sobrancelha fica reta. Estão conseguindo ver direitinho? Olha como fica estranha uma sobrancelha reta. Fica realmente parecendo um triângulo na ponta. Então, a base que eu queria deixar para vocês é essa. Pra gente, quando for estiver falando sobre ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final, vocês poderão entender onde é que eu tô querendo dizer. Tá certo? Então, a nossa aula, né? Esse foi mais rápida hoje. É exatamente sobre isso, sobre o significado da palavra design, o que seria o design, como a gente deve iniciar, pensar, né, projetar um design. E aí, na próxima aula, eu quero falar com vocês sobre pelo e pele, né? Elas andam juntas, não são a mesma coisa, mas elas é o que compõe o órgão no rosto, né? Nossa pele é um órgão e nosso pelo faz parte e fica nessa região do nosso órgão. Então, elas sempre estão entrelaçadas. Alguém gostou? Tá um legal aí. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no meu privado também, tá certo? Eu vou estar encerrando por aqui. Hoje foi bem problemático nossa aula, mas consegui entregar um pouquinho de conteúdo para vocês. Não era tão quanto eu desejava, mas eu prometo que na próxima aula eu vou recompensar isso, tá certo? Tchau. Vou dar um tchauzinho aqui para ver se o Instagram bota o emoji. E eu espero que a próxima aula a gente consiga aproveitar melhor.